Aí nós vamos entrar num período revolucionário, pessoal, que vai transformar tudo isso que nos reúne hoje aqui diante de um novo paradigma, né? Que é a Constituição de 88 e tudo que dela decorre, que revoluciona tudo isso. Olha essa história, né? Este é o mérito do Brasil, pessoal. Olhou essa história, conseguiu fazer a crítica e conseguiu propor modelos novos, inclusive modelos de grande risco, modelos muito difíceis de operar. Vou tentar demonstrar isso para vocês. Mas mesmo assim, a sociedade brasileira tem esse mérito. Conseguiu olhar isso como uma etapa vencida do desenvolvimento das políticas sociais, né? E construiu os novos paradigmas éticos da proteção social a partir dos anos 90. Vamos ver isso então. Quais são, né? Antes de passar adiante, quero pegar aqui uma frase da minha grande amiga Marta Resch, né? A Marta, que estuda políticas sociais públicas no Brasil, ela diz isso. Né? O conjunto das políticas públicas de acesso a direitos sociais somente se ampliaram, incorporando novos segmentos da sociedade, até aqui, em períodos de ditadura. Olha o paradoxo da sociedade brasileira. Nós expandimos direitos e proteção na ditadura. Getúlio Vargas criou aquela legislação que eu mostrei para vocês, protegeu a 1/3 dos trabalhadores brasileiros. Você sabe o que a ditadura militar fez com a legislação de Getúlio Vargas? Alguém tem ideia? 99,9% conservado. Os militares conservaram toda a política getulista da CNT e do Instituto de Previdência e Aposentadoria e ampliaram. A partir do período militar, acessava direitos do trabalhador em Previdência e Aposentadoria, não só trabalhadores formais, urbanos, em carteira assinada das grandes corporações, mas passou a acessar direitos os trabalhadores brasileiros, rurais e urbanos, membros de qualquer categoria, bastava ser formal, membros de qualquer categoria. Então, calcula-se que os militares pegaram aquela legislação que protegia 1/3 da mão de obra ativa do Brasil e eles ampliaram para mais da metade, mas não universalizaram ainda. Então, o que diz a Marta Resch? Os direitos sociais no Brasil se expandem com os ditadores. Vocês entendem porque até hoje na Argentina os caras botam militar na cadeia e nós aqui nunca levantamos essa hipótese. Porque os militares, eles prestaram serviço à sociedade. É totalmente diferente. É um paradigma absolutamente diferente. Nós não queremos ditadura nem os métodos da ditadura, mas a verdade é que ela teve um projeto de país e ela pegou um país em 14º lugar de economia mundial e entregou a 8ª potência industrial ao final. 8ª. Então, nossa relação com os militares é completamente distinta. Tem esta reação contra. A gente compreendeu, nos livrando desse período. Né? E os militares fizeram isso, eles expandiram direitos sociais no Brasil e expandiram na proteção social. O que vai acontecer a partir da Constituição de 88? Nasce a nova legislação brasileira. Pessoal, aqui define-se o conceito de cidadania. Quando eu era pequeno, quando a Norma era pequena, quando o Jairo era pequeno, o que era ser cidadão? Vocês lembram que a gente aprendia no colégio? A gente ia no colégio e dizia assim, ser cidadão é o sujeito que é? Cidadão é o sujeito que vota. Isso que a gente aprendeu no colégio. Eram os direitos de primeira geração, os direitos civis e políticos. Né? Então a Constituição Federal, ela define o conceito de cidadania e ela cria um projeto de país. Tá? Se nós pegarmos o capítulo de direitos, pessoal, é a mais avançada carta de direitos do mundo. É a mais avançada. Mais do que a social-democracia europeia? Mas ela é uma carta de direitos. Nossa, ela vai além da social-democracia. A social-democracia eu vou mostrar aqui para vocês. A social-democracia, o que ela diz é o seguinte: o Estado vai te garantir. E o Brasil está assim: o Estado vai garantir e a sociedade vai participar. Porque a decisão é coparticipativa. É co-gerida. Tá? Além disso, ela universaliza os direitos sociais. Pessoal, veja a importância e o nosso orgulho da nossa geração. Qual é? Pela primeira vez na história de 500 anos do Brasil, você amplia direitos fora de ditadura, em período democrático. Vocês estão vendo o tamanho da nossa responsabilidade? Porque se não der certo no nosso período, se nós não mudar a realidade brasileira, haverá quem diga, em ditadura funcionava melhor. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade, é de vocês que têm. Então, de prevenção, saúde, estudos, mas são aqui outra posição do Conselho da Igreja Católica é de saúde para todos. Então, nunca veio declarar aqui, antes
da Constituição? A Constituição saiu a expressão saúde de todos. Na realidade, eu vou mostrar aqui, viu, Jair? E é a discussão da saúde que vai perfilar todas as políticas posteriores da inteligência social. É o modelo SUDS que é criado pelo sistema de saúde, aprovado na sua experiência operacional, vai ser copiado por todas as demais políticas. Cria-se então uma universalização de direitos, ou seja, proteção, previdência, assistência médica, assistência à saúde é direito de todos os brasileiros, e não apenas os trabalhadores formais, urbanos e rurais que têm carteira assinada. Todos têm direito. Nós vamos universalizar direito à saúde, educação, assistência social, né? Cria-se a base legal e todo o paradigma de proteção que vem a seguir, que começa em 1990, né? Um ano depois da Conferência Mundial dos Direitos da Infância em Nova York, em 89, o Brasil então pega o paradigma da proteção integral de Nova York e cria sua legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que rompe então com a doutrina da situação regular. Se vocês quiserem, eu mergulho de novo nesse assunto, mas eu estou imaginando que esse é um assunto que vocês já estão cansados de ver. Qual é a diferença entre o Código de Menores e a doutrina da proteção integral? Essa grande ruptura que há aí, né? Que antes menino pobre é assunto de polícia e de juiz menor. E agora passa a ser alvo da rede de atendimento da proteção social. Mas só uma curiosidade, os americanos assinaram a Convenção de Direitos Humanos? Sim, eu acho que sim, porque eles não assinaram o protocolo de Kyoto. Eu acho que assinaram sim. Implanta essa doutrina da proteção integral, né? E cria essa revolucionária figura, então, de conselhos municipais que aperfeiçoa os conselhos de saúde criados pelo SUDS, Sistema Único e Descentralizado de Saúde, que hoje a gente chama de SUS. Ele se converteu no SUS, né? Mas era o SUDS na forma original. Que são os conceitos paritários e, portanto, pessoal, nós começamos a pegar, lembra aquela pirâmide que eu descrevi para vocês? Essa pirâmide nessa política ela invertida de cabeça para baixo. O município passa a ser toda a decisão de forma coparticipada entre Estado e sociedade civil organizada. E é eles que definem tudo. A política fica totalmente decidida em cima, né? E o dinheiro pode vir da União, do Estado, não tem problema. Mas a decisão toda a execução, toda a gestão da política, ela é municipal. Você inverte a pirâmide social de cabeça para baixo, pirâmide de atendimento social. Isso aqui tudo foi antecedido, próximo, pelo SUDS, tá? Que são duas portarias de 1986 e 87, não sei já, se tem um dado sobre isso, eu aqui entrevistei o secretário da Saúde estadual para tirar essa informação, né? O que faz o SUDS, pessoal? O SUDS, então, cria essa ideia de política descentralizada. São 5 os princípios básicos do SUS, né? Esses princípios básicos do SUS revolucionam toda a política social do Brasil. A ideia de universalidade, equidade, integralidade, participação, eu não lembro dos 5 de cabeça, tá? Mas esses 5 princípios que vão ser definidos pelos militantes da política de saúde passam a ser copiados e aperfeiçoados, em alguns casos, pelas demais políticas. A política da criança copia e se aperfeiçoa. Os conselhos municipais das crianças se tornam muito mais aperfeiçoados que os conselhos da saúde. E assim sucessivamente todos que vêm a seguir. Tá? Então a antecedência do SUDS aqui não é pequena e não é pouco importante. A luta social dos movimentos sociais na área da saúde, ela foi desbravadora, inovadora. É aquilo que nós sociólogos, quando estudamos, aprendemos quando a gente estuda o conceito de revolucionário. Só que a revolução aqui não é mais. Ela é absurdamente transformadora. Tá? Adiante. Isso tudo foi seguido em 1990 pelo novo Código do Consumidor, né? Vocês são jovens, vocês não imaginam que é uma sociedade sem Código do Consumidor. Era assim, você comprava um produto, né? E a água estava com um gosto estranho, ou a água te fez mal. Isso é um problema para eu que comprou água. Tu vai ter que ir na justiça provar de que o meu produto está ruim. Se tu não provar que o meu produto está ruim, tu me tiraram. Claro que uma água ruim que te fez mal te dá uma diarreia, tu não vai na justiça, tu vai perder esse tempo, né? Mas tu foi lesado. Né? O Código do Consumidor não tem isso. O que ele diz? Basta tu dizer que a água estava aberta, estava, né? que eu tenho que provar perante a justiça de que tudo está errado. Eu tenho que provar que o meu produto é bom. Ele faz uma revolução jurídica, que é o seguinte: o ônus da prova não é quem acusa. É isso aí. Isso é uma grande novidade jurídica. Né? Por isso que se cria
criam todos os sistemas de atendimento. Se tu ligar hoje para a Coca-Cola dizendo, olha, eu senti uma Coca-Cola com gosto alterado, tu vai receber imediatamente em casa uma caixa de Coca-Cola substituindo a sua. Hoje o mercado nem discute mais, você vai lá e diz, olha, o produto estava ocupado. Eles não querem saber se você comprou aqui, não precisa de nota, nada, ele troca nota aqui, tá? Isso é corte do consumidor. Ele leva a civilidade, pessoal, a um ambiente que era absurdamente selvagem. Você comprava um carro e o carro não andava. Azar é o seu burro. Que mandou comprar o carro, azar é o seu. O Código do Consumidor. E criou o Fórum Nacional das Entidades de Defesa do Consumidor. Isso trouxe uma civilidade que hoje o problema do consumo não é mais um problema grave no Brasil. É equacionado só pela criação de uma legislação. Se alguém não tem ideia do que significa, eu proponho que compre uma passagemzinha e vai para um país atrasado que não tem código do consumidor. Pode eleger para um país que não tem código do consumidor, você vai ver como nós éramos ontem. Depois surge a lei de incentivo à cultura. Pessoal, a lei Rouanet, a lei do audiovisual, a lei de incentivo à cultura e as leis estaduais do ICMS, elas permitiram que recrudescesse o investimento na área cultural no Brasil, que tinha ficado praticamente 20 anos paralisado. E ela permite, então, a retomada de todos os investimentos culturais, aonde dispara visivelmente a todos nós o investimento em cinema, em recuperação de patrimônio histórico e construção de salas de espetáculos. Tá? Isso tudo se deve às leis de incentivo à cultura, que mudou o panorama cultural da sociedade brasileira. 1993, pessoal, veja bem, depois de 1942, é pela primeira vez que a assistência social deixa de ser um órgão auxiliar e periférico do Estado e se torna uma política pública prevista como um ministério dentro do orçamento público, dever do Estado e direito do cidadão. Governo Itamar encerra a LBA e cria a Lei Orgânica da Assistência Social. Além disso, pessoal, a lei da assistência social faz duas mudanças muito importantes para todos nós, para a nossa vida e para o nosso trabalho. Tá? A primeira grande revolução, então, é essa ideia de que ela cria a noção de direitos sociais básicos. O que significa? A noção de direitos sociais básicos diz o seguinte: não é possível exigir de uma pessoa, quando adulta, uma inserção equitativa de competição no mundo adulto e no mundo do trabalho, se ela não recebeu os mesmos insumos ao longo do desenvolvimento. Eu não posso tratar um menino pobre, negro da favela, quando adulto, com a mesma competitividade que eu trato os meus filhos, que a sociedade trata os meus filhos. Se eu exigir igualdade de competição àqueles que no desenvolvimento não tiverem a equidade de acesso, eu estou perpetuando a exclusão. E essa, pessoal, é uma coisa que as pessoas não compreendem na política de cotas. A política de cotas é o reconhecimento que nós temos dois tipos de seres no Brasil. O cidadão, que teve acesso aos direitos sociais básicos, e o não cidadão, que não teve acesso a esses direitos. Quando eu trato igual na hora de competir os que a vida diferenciou, eu estou sendo profundamente. Mas esse não igual, não tem não. Vou levar um pouco sobre essa questão. Esse não igual não é só uma questão de raça, é uma questão social. Ele está dentro da mesma escola. Não, em Porto Alegre tu tem pedinte, tu tem menino de rua, loira de olho azul. Mas é que quando tu aproxima o binóculo na questão da raça, ele se torna superlativo diferente. Não é que a diferença ela não se mantém, ela se amplia em demasiado. É isso que é mais impactante. Nós temos que reconhecer, viu, pessoal, que nós tivemos 400 anos de escravidão a mais desenvolvida, numerosa e longeva sociedade escravocrata. Esse é um dado da realidade histórica. A maior sociedade escravocrata fora da antiguidade clássica. A maior. Nós somos os maiores Pois é. E aí nós temos que lidar com isso. Tá? Tu tem que ir no divã e tu tem que aceitar de que tu comeu a mãe. Comeu a mãe e vai tratar o ético. Vai passar a vida toda tratando o ético. Tu fez a Segunda Guerra Mundial, os alemães vão passar a vida toda com a culpa do genocídio. E é isso, esse é o nosso genocídio, esse é o nosso holocausto. Nós temos que reconhecer isso e nós temos que tratar isso. Portanto, nós vamos ser exagerados, nós vamos fazer mais do que talvez seja necessário e conveniente, do que fosse teoricamente adequado. Nós vamos fazer mais pela culpa. Tu compreende? Compreende o conceito. Pessoal, isso no passado recente, o que significou? Não sei se vocês conheceram isso, né? Depende da idade de vocês. No passado, antes de haver a lei orgânica da assistência social, a política para o menino pobre era uma política de caixa de graxa, caixa de picolé, caixa de pipoca.
É assim, né? O mapa, o movimento assistencial Porto Alegre, ele tinha 2 oficinas. Uma oficina para fazer a caixa de engraxate, de madeira bonita, limpinha, dava equipamento direitinho para o menino, né? O da Cimagos, não era no lugar de engraxate? Da Cimagos, né? Claro. A dona da Cimagos, né? Que foi a primeira presidente da LDA. E ainda tinha um refeitório para o menino poder almoçar ao meio-dia. Qual era o olhar, dizia o Antônio Carlos Gomes da Costa, qual era o nosso olhar sobre o menino pobre? Nosso olhar era um só. O menino era pobre, filho de família pobre, desatendido, fora da escola, tá. Então nós tínhamos que ajudar o menino a ajudar na renda familiar. O menino, ele era uma estratégia para diminuir a pobreza da família e, portanto, não bastava que ele fosse pobre e estivesse fora da escola, nós ainda botávamos ele no trabalho infantil. Quando esse menino crescia nas ruas, fora da escola, fora da comunidade de origem, fora do afeto familiar, o que você tinha? Você tinha um cidadão problemático. Meu guri, isso, meu guri. Você tinha um eterno candidato ao balcão da atendimento do Estado. Então nós geramos levas e levas de brasileiros que ficaram fora dos direitos básicos da proteção familiar, comunitária e do desenvolvimento da escola. Como a Lei Orgânica da Assistência Social, o que está se dizendo? Está se dizendo uma coisa absolutamente simples. As minhas filhas vão no colégio de manhã, de tarde vão no inglês, vão no balé, vão na aula de informática, vão no cursinho de reforço, revisão escolar, E o filho da minha empregada iria para a caixa de graça. Hoje não pode mais. O filho da minha empregada, ele tem que ter acesso aos mesmos bens de inclusão que as minhas filhas, os mesmos. É o que a lei exige. E é essa a sociedade que nós temos. O menino do Cantagalo tem que ter acesso aos mesmos bens que o menino do asfalto. O mesmo. Senão eu não estou cumprindo a legislação. A mesma qualidade, adaptada aos desejos, às necessidades, às condições locais, à cultura local, adaptada. Mas é isso, os mesmos direitos. Senão, não tem equidade. E se nós não garantir para essa geração de brasileiros os 21 direitos sociais básicos no desenvolvimento, nós nos preparamos para criar política de cotas novas no futuro. Porque nós não atendemos no desenvolvimento, não tem equidade na hora de tudo. E o Antônio Carlos Gomes da Costa dizia isso muito claramente. Nada é mais protetor eternamente do que 8 anos de escola básica. Não se conhece uma pessoa excluída socialmente se ela tem 8 anos de escola básica. Para ela ser excluída, ela tem que ter doença mental. Senão, não é excluída. Bom, e outro conceito que cria a Lei Orgânica da Assistência Social é essa ideia de direitos sociais básicos. Assim, ela cria uma outra coisa que ninguém diz, pessoal. Eu queria dizer para vocês, minha Margot diz isso. É o seguinte, ela criou essa noção de que o estatuto, tá? Nós estamos falando de políticas cumulativas, que uma acontece em decorrência da outra. Né? A saúde faz uma coisa, a política da infância vai lá e copia. Né? A política da infância fez isso, a assistência social foi lá e copiou da política da infância. O que a assistência social fez? Ela olhou que o estatuto, ele criou um privilégio legal para a criança. Né? O estatuto foi muito combatido aqui em São Paulo, em Porto Alegre foi muito combatido. A imprensa criticava muito, os reacionários, o pessoal de direita criticou muito o estatuto. Por que o estatuto despertava tanta oposição? Porque ele criou essa ideia de que existe um sujeito que é alvo de prioridade legal. O que diz o estatuto? Ele diz que a criança e o adolescente não é uma pessoa igual às outras. Ele é uma pessoa diferente, ele deve ser tratado de forma especial. Por quê? Diz o Antônio Carlos, pelo valor intrínseco e projetivo dessa população. O valor intrínseco qual é? Valor projetivo é de que ele é o porta-voz do futuro, da sua família, da sua comunidade, do seu povo, da sua nação. E o valor intrínseco é, ele é o único ser humano em pleno e exclusivo, dizem. Único. Por isso ele deve ser tratado com privilégio legal. Quando vamos construir a lei da assistência social, o que é assistência social? E por isso prioridade nas políticas públicas, prioridades nos orçamentos. Né? O que a lei da assistência social diz? Ela diz o seguinte, olha, aquilo que é um privilégio das crianças passa a ser, a partir desta lei, um privilégio de todos os brasileiros, vírgula, basta que estejam em condição de vulnerabilidade. De risco e vulnerabilidade. É isso que a lei orgânica faz. Isso não está escrito explicitamente lá. Isso está implícito no conteúdo da lei. Da lei. Entende? Não é algo explícito. Mas está dizendo isso.
tem que tratar de forma privilegiada, com prioridade, todos os brasileiros. Basta que eles estejam em situação de vulnerabilidade. Tá? Que era privilégio de uma dada população, passou a ser privilégio de toda a população vulnerável. Pessoal, para resumir, tá? Vou fazer 2 quadros aqui resumão, tá? Porque daria para a gente agora começar, isso aí que o Jair diz é orgânico, o Jair está dizendo. Tá, agora nós podemos discutir o que é a questão do idoso, a questão da saúde, a questão da educação, que eu não estou entrando nisso, não estou entrando na questão da educação. Não estou entrando na questão do entorpecente. Não estou entrando na questão do deficiente. Não tô, por quê? Porque isso revoluciona todas as políticas. E nós não vamos sair daqui hoje se nós vamos olhar cada um desses itens. E eu nem tenho todos esses dados. Agora, uma coisa é certa. Pessoal, essa política foi tão transformadora que ela representa, em menos de 10 anos, o fim do orfanato, o fim do asilo, o fim do manicômio e o fim do leprosato. Aquela ideia de grandes equipamentos sociais, em que você ali detinha a população, ela era contida ali, e ali ela ficava, por algum tipo de atendimento, fazendo uma política de apartheid social, de exclusão. Compreende? Esta política acaba. Jair, tu sabe assim de cabeça de que época é a política antimanicomial? É anos 90, né? É? Então me diz aí, tem uma lei, como é que é? Eu preciso desse dado. Existe uma lei. Existe uma lei. O Código de Saúde Mental, está estabelecido como código. Código de Saúde Mental. Que estatui toda a regulamentação. Acaba no manicômio, cria casas de jornada de dia, e isso. Hospital dia tem que ser, a internação tem que ser um hospital regular geral, e tem casas especializadas para atendimento da população. Eu acho que é 90? Eu acho que é 90. É década de 90, mas que é a primeira metade, a segunda metade, você não sabe. E como é que é o nome, então? É o Código de Saúde Mental? Eu acho que é um Código de Saúde Mental, alguma coisa desse tipo. Mas existe no Ministério da Saúde, inclusive nos próprios sites deve existir essa legislação. Tem a impressão que existe. Então, pessoal, esses equipamentos que foram construídos, eu tenho trabalhado desde então na ideia de que a gente não constrói equipamento novo, porque você tem muito equipamento físico desocupado. Tá. Agora, é muito equipamento ocioso, porque você desativa os equipamentos que tinha e você tem que dar nova ocupação para eles, um novo tipo de ocupação. E além de que tem organizações que são resistentes a essa nova legislação, porque ela sempre sobreviveu muito bem no modelo caritativo e da pena social. A gente tem pena, da filantropia e caritativo. Então tem muitas organizações ainda resistentes. Então, nós estamos bastante distantes dessa fase, mas a verdade é que há resquícios ainda dessa cultura dentro de nós, dentro dos nossos conselhos, dentro das nossas organizações. Vamos ver se se vira agora o quadro do resumo. É esse quadro do resumo. Pessoal, então aqui eu fiz um quadro de resumo. Tudo que eu disse para vocês aqui eu estudei, tá? Agora esse quadro não, eu que montei, a autoria minha, tá? O que vocês usarem pode ser isso aqui, o autor é o Léo Fontes, tá? É o seguinte, ó. Como era no modelo antigo, o aspecto, e como ficou no novo. Vou passar um rapidamente, tá? O paradigma da ação antes era assistencialista, né? Ou seja, eu tenho que dar uma assistência para reduzir o impacto que a exclusão produz. Agora não. Ele é um brasileiro que tem direitos que não estão sendo atendidos. Essa é a direita. O caráter da ação era produzir a dependência. Eu dava um rancho, no mês seguinte o cara tinha que voltar e buscar o rancho de novo. Produzir a dependência do político, da primeira-dama, do gabinete da primeira-dama, do gabinete do prefeito. Né? Agora não mais. Eu estou falando da busca da emancipação. Só é legítimo o trabalho de vocês no Cantagalo se vocês estão dando insumos que vai levar esse menino a um dia a ser emancipado, ser autônomo. Se vocês estão investindo na autonomia. E não na contenção e reduzir os efeitos da pobreza. Não é isso. Né? O objetivo da ação, então, é a redução de danos. Aqui a palavra de redução de danos, não no sentido da política SIDA-AIDS, tá? Que é um conceito correto. Aqui no sentido de diminuir os impactos da pobreza. Né? Agora não é mais diminuir os impactos. Lembra? A campanha da agasalho é isso. O cara sente frio, eu faço a campanha da agasalho para ele sentir menos frio. O cara tem fome, eu faço a campanha do quilo para ele sentir menos fome. Agora não é mais a redução do impacto da exclusão, e sim a inserção. Eu não tenho que dar agasalho para esse cara, eu tenho que dar meios para que ele se desenvolva de um jeito que ele nunca vai precisar pedir agasalho para ninguém. Ele tem autonomia.
Então, todo paradigma é da inserção e não da redução. O fundamento era caritativo, aqui não no sentido evangélico da palavra, que é no sentido evangélico é amor ao outro, amor ao próximo. Mas caritativo aqui no sentido de Wichade em alemão, que é que pena, coitado, coitado. Né? A noção caritativa é de pena do outro. Né? Então, em vez de ser pena do outro, eu reconheço que ele é um brasileiro igual a mim e que não está tendo direitos. Né? Ele não está. Ele se sente menos, ele é menos. Né? A relação estabelecida é hierarquizadora. Quem dá e quem recebe. É uma relação hierarquizadora. Eu tenho o poder, dou o que eu quero e tu tem que receber o que eu estou dando. Né? Equipamento velho, estou dando computador velho. É uma relação hierarquizadora. Agora não mais. É a busca da igualdade. Eu tenho que fazer algo que te ajude a te desenvolver. E é uma parceria, né? O que tu precisa? Olha, de tudo que tu precisa eu posso fazer isso. E se tu fizer aquilo, eu acho que nós dois juntos vamos conseguir mudar essa situação. É uma parceria da transformação. A legitimidade antes era a intenção, aquilo que eu disse para vocês, a intenção de quem faz. Vou dar aqui um exemplo, tá? Já que você tem uma relação muito forte com a Rede Globo, né? Quando eu entrei então, no Sistema Globo, lá na RBS Porto Alegre, né? Eles tinham, né, o pedágio do carinho. O pedágio do carinho, então, iriam os artistas para sinaleiras no dia tal, no feriado tal, e recolhiam criando brinquedo da criança carinho. E eles recolhiam brinquedos que a população doava, né? E esse brinquedo eles mandavam para as instituições de caridade. Né? Bom, 70%, isso é matemático, estou dizendo para vocês em cima de dados pesquisar. 70% das bonecas eram senhores, sem pernas, carrinhos sem roda. 70%. Doutora de Cabral. É, isso. Sucata. Então, você tinha que pegar aquilo, como nós somos sistema Globo, você não pode dar uma coisa de imagem ruim, você pegava de tudo que recebia, você botava fora e só pegava aquilo que de alguma forma estava direitinho. Então, você fez um grande esforço, gastou uma baita grana para mobilizar, para realizar, mídia e tudo, né? O que você tem como resultado final é uma coisa cujo dinheiro que você investiu é muito maior que o benefício a Deus. Se eu pegar esse dinheiro e comprar brinquedos novos e distribuir, eu tenho muito mais brinquedos de muito melhor qualidade. E ainda posso ver quais são as necessidades. Mas o brinquedo é exatamente a necessidade do que vocês precisam. Né? Então ele não era lógico, ele era um sistema equivocado. Eu tinha que botar a marca da minha emissora, da minha empresa, num produto sucateado, né? E que provavelmente não teria utilidade, a grande parte dele não teria utilidade para aqueles. Uma prática discutível. É? Uma prática discutível, né? É absolutamente discutível porque ela inclusive é hierarquizadora, ela usa essa ideia hierarquizadora. Né? Agora não mais, então, né? E aí a gente não se sentia culpado. Tu botava a maior parte fora e tu acha que alguém tinha culpa. Não sei se você lembra, uma vez fez uma campanha de arrecadamento. Eu dirigi isso um pouco, porque era uma ordem da empresa, né? Pessoal, eu gastei uma baita grana, obviamente. E nós botamos 50% dos livros fora, material coronográfico, tudo veio, né? Custou muito dinheiro a operação e esse dinheiro eu teria comprado livros novos. Compreende? De muito melhor qualidade e maior volume. Isso aconteceu, eu operei isso. Eu tive que criar postos na cidade da Coleta, tem volumes de materiais. De contratar uma equipe, eu tinha uma sala do tamanho dessa, essa sala ficou cheia de livros, daí uma população boa. Aí eu precisei contratar a equipe para fazer a triagem. Depois de triar e empacotar, eu tive que contratar uma conta para ir levar nos lugares. Aí tive que botar uma pessoa para ligar para as instituições, você aceita? Muitas não aceitaram, burras. Então eu consegui as instituições que, graças a Deus, aceitaram. Então a Kombi tinha que levar. No final eu fiz a soma e mostrei para o presidente da empresa. O presidente, olha, a campanha juntou 70 mil livros, nós conseguimos aproveitar 30 mil, e esses 30 mil nos custaram tanto. Portanto, R$100 por livro do ano. Nós gastamos. Sem contar a mídia que botamos nesse negócio. Se eu quero continuar mantendo uma política totalmente equivocada do ponto de vista econômico e financeiro, em vez de eu pegar, vamos pegar R$50 e vamos comprar em livro das terras. Muito menos. E a política da empresa com solução, não sou comprar bibliotecas. E nunca mais terá essa campanha na Globo. Nunca mais. A legitimidade, então, era a intenção. Se você tinha intenção, tá bom. Não importa que a coisa não vai ter impacto lá na frente. Agora não. Eu preciso saber quantas crianças acessaram quantos livros e que qualidade. E eu preciso que, inclusive, as mestras, as professoras digam que utilidade tiveram. Se foram muitas, se foram usadas, se os brinquedos serviram para alguma coisa, se aumentou a frequência da ludoteca da escola, da creche ou do equipamento social.
Então, eu preciso ser avaliado pelo resultado alcançado, não pela minha vontade. Né? O maior beneficiário antes, portanto, é o proponente da ação. Eu faço a campanha do agasalho. A campanha do agasalho faz bem a quem? A quem doa, pessoal. Libera as prateleiras, limpa, inclusive com uma sensação de agradável de prazer. Qual é o impacto que tem na população? Ninguém se ocupa. Ninguém se ocupa de dando sucata para pobre. Então a legitimação era, o maior beneficiário era quem fazia, e não quem recebia a política. Nesse novo modelo, né, os meios da política era repasse de sucata para pobre. Agora não mais. Eles têm que ter o acesso ao computador igual ao computador das minhas 3 filhas. Igual, com as mesmas capacidades e competências do computador, as mesmas condições técnicas. E se não tiver igual, pessoal, preparem-se, está em desacordo com a lei, com a intenção de quem construiu as políticas no Brasil. Tenha claro isso e exija isso. O computador de vocês tem que ter o mesmo conjunto de software e de memória que o computador que tem na casa e que tem na escola normal, aqui na escola comum da cidade do Rio de Janeiro. Eu não posso ter na escola pública um equipamento e na escola privada outro. Senão, eu vou ter duas pessoas diferentes contando. Objetivamente é isso, eles vão ser diferentes. Nós estamos investindo no apartheid social. A lei do Brasil proíbe que se faça isso. A decisão era unilateral. A gente decidia em Brasília e a pirâmide mandava executar. E agora não mais. Tudo é feito paritariamente. O Estado propõe e a sociedade tem que aprovar os conselhos municipais. Tudo é participativo e paritário. Dá mais trabalho. Não quer dizer que não tem problema, tem problema, é confuso. É problemático, não há dúvida. Né? O sistema público, antes ele era estatal e piramidal, de cima para baixo. Agora não mais. Ele é paritário e em rede. Criou-se claramente essa noção, do qual o Rubens César Fernandes ajudou muito a chamar a atenção para isso no Brasil, que o público não é necessariamente estatal. O público pode ser feito por muita gente, inclusive o Estado. É também privado, porém público. Exatamente. Privado, porém público. Que foi o que desbravou, foi a primeira literatura no Brasil nessa área. A primeira, é o primeiro. Tem um depoimento muito bonito no Congresso do GIF, em que veio o presidente da Fundação Ford, e ele disse isso: eu estive no Brasil na década de 80 e tentei ver a literatura sobre filantropia empresarial, investimento social privado. Assim, eu não achei nenhum livro. Eu disse, claro, o primeiro é de 92 ou 93, é do Rubens César Fernandes. É isso mesmo. É o primeiro. É o primeiro. E todo mundo concordou. Todo mundo na época foi o primeiro do Brasil. E o impacto, pessoal, é simples. Na estratégia anterior, nós tínhamos 2 humanidades. Uma cidadã, a outra açúcar. E sabe por quê, pessoal? Nós não podemos investir em duas humanidades? Porque não está escrito em lugar nenhum que há 2 humanidades. Em todos os lugares está escrito só uma. Em todos. Só uma. Só um Brasil. Só há uma nação. Não há duas. E nós temos que mudar isso. E é uma ideia muito antiga, velha, bem velha, dentro da nossa. O equipamento de vocês, o espaço que eles conhecem, ele está a serviço desta classe. Todo o esforço metodológico, pedagógico, todo o cuidado, é porque no fundo nós estamos respondendo a esta agenda. A agenda de que nós temos que garantir que esse menino, cujos pais não tiveram os devidos cuidados, nem da sociedade, nem do Estado brasileiro, que esse menino tem. Na minha opinião, eu simplificaria, até vocês talvez não se sentiam com a vontade, né? Eu simplificaria dizendo, né, que as gerações anteriores não foram cuidadas, portanto, não aprenderam a se cuidar. E tudo que a gente precisa fazer é cuidá-los. Quando tu cuida de adulto, na minha experiência, 2 ou 3 anos de cuidado com o adulto, ele vai adiante. E a criança não, a criança tem que cuidar por mais tempo, tem que cuidar no mínimo por 8 anos. E aí, ele falta, ele se desenvolve, ele caminha. Mas no fundo nós estamos fazendo isso. Nós estamos provendo um cuidado aonde ele nunca existiu. E por isso que ele é tão difícil, por isso que é tão trabalhoso.
Por isso vocês suam tanto e às vezes tem a sensação de que não dá certo. Porque tem toda uma cultura que conspira contra isso, além da doença da população. Não esqueçam nunca, pessoal, de que a exclusão ela foi produzida um dia, mas ela só se mantém se ela for reproduzida. O princípio marxista da reprodução das pessoas, isso é bíblico. A exclusão já houve, agora ela só se mantém se permanentemente nós reproduzimos. Por isso que eu acho que o que vocês fazem é o trabalho de desacionar, que é vocês tentam romper com os elementos autorreprodutores da exclusão. Às vezes a doença da família, a desordem da família, a desordem da favela, ela existe justo para garantir a reprodução da exclusão. E o trabalho de vocês é tentar desfazer essa reprodução. Vocês têm que inovar aonde existe já um esquema, às vezes, secular e transgeracional de reprodução da exclusão. Por isso, tanta desordem, tanta indolência, tanto descompromisso, tanto descaso, tanta indisciplina, porque estes são os elementos que reproduzem